Parte 4. A Pérola do Mar de Jade. 3 anos haviam passado desde que Lengo se curvara diante dos dragões. O império de Buvei agora se estendia das montanhas cobertas de neve do norte até as praias de areia branca do sul. As rotas comerciais pulsavam como veias carregadas de ouro, e o nome do deus imperador dragão era sussurrado com respeito em cidades tão distantes quanto Carte Volantis. Mas Buvei descobrira algo sobre si mesmo. Quanto mais conquistava, mais queria conquistar. Foi o almirante Junfan quem trouxe um novo alvo à atenção do imperador. Desta vez, não veio com relatos de piratas ou ameaças. Veio com mapas. Great Murak, Vossa Grandeza, disse o almirante, estendendo um pergaminho sobre a mesa do conselho. A Pérola do Mar de Jade. Buvei inclinou-se para examinar o desenho. A ilha era impressionante. Muito maior que Lengo, com costas recortadas por baías profundas e um interior montanhoso que os mapas antigos diziam ser rico em minérios raros. Mas o que realmente chamava a atenção era a sua posição. Great Murak ficava exatamente no cruzamento das rotas marítimas entre Iti, as Cidades Livres, e o misterioso continente de Sotorius. Por que nunca ouvimos falar dela como potência comercial? Perguntou Buvei. Porque não é uma potência, Vossa Grandeza. Great Murak é dividida em dezenas de pequenos reinos que passam mais tempo guerreando entre si do que comerciando com estrangeiros. As cidades costeiras são ricas, mas o interior é selvagem. E nenhum governante da ilha jamais conseguiu unificá-la. O general Leng Shun, agora completamente grisalho, resmungou algo sobre mais uma ilha de selvagens. Não tão selvagens quanto Lengo, ponderou o almirante. Os moraquianos construíram cidades de pedra quando nossos ancestrais ainda viviam em tendas. Eles têm navios, têm comércio, têm exércitos. São apenas desorganizados. Buvei sorriu. Desorganização era uma fraqueza que ele sabia explorar. A justificativa, como sempre, o imperador não queria parecer um conquistador sedento de poder. Precisava de uma razão que justificasse a invasão aos olhos de seu povo, mais importante, aos olhos da história. A razão veio na forma de um incidente diplomático. Um navio mercante de Iti, carregado de seda e jade, naufragara na costa sul de Great Murak durante uma tempestade. Os sobreviventes foram acolhidos por uma vila local, e depois vendidos como escravos para traficantes de Sotorius. Quando o embaixador de Iti protestou diante do rei local, um homem chamado Reine IV, que governava a cidade de Porto Prateado, recebeu como resposta um riso e uma oferta de comprar mais escravos se o imperador tivesse súditos de sobra. Isto é uma declaração de guerra, disse Buvei diante da corte, segurando o relatório do embaixador. O rei insignificante de uma ilha dividida ousa escravizar cidadãos de Iti. Se não respondermos, cada pirata, cada senhorzinho de cada rochedo perdido no mar acreditará que pôde fazer o mesmo. A corte rugiu com indignação fabricada. Os ministros competiam entre si para ver quem condenava Reine IV com mais veemência. Liling, sentada ao lado do marido, observava a cena com um sorriso quase imperceptível. Ela conhecia o jogo. Todos conheciam. Mas a verdade era mais simples. Buvei queria Great Murak. E agora tinha a desculpa perfeita. A preparação diferente da expedição a Lengo, que fora mais uma demonstração de força do que uma campanha militar séria, a invasão de Great Murak exigiria planejamento meticuloso. A ilha era grande demais para ser subjugada por uma única frota, e seus reinos fragmentados significavam que Buvei teria que negociar, conquistar ou destruir dezenas de governantes diferentes. O plano foi elaborado em segredo durante 3 meses. Primeiro, o almirante Junfan recebeu ordens de mapear cada palmo da costa de Great Murak. Navios disfarçados de mercadores coletaram informações sobre profundidades, correntes, fortificações e lealdades. Segundo, agentes imperiais infiltraram-se nos reinos da ilha, semeando discórdia entre os governantes. Promessas de aliança eram sussurradas a um, enquanto rumores de traição eram plantados no ouvido do vizinho. Terceiro, o exército foi expandido e treinado especificamente para a guerra em terreno montanhoso.
O general Leng Shun, apesar da idade avançada, insistiu em comandar pessoalmente as tropas de desembarque. Morrerei como uma espada na mão, Vossa Grandeza, declarou ele, quando Buvei sugeriu que ficasse em Rin. Não em uma cama, cercado por médicos. Por fim, os dragões Aerion, Viserion e Rhaegal haviam crescido ainda mais. Eram agora feras do tamanho de navios de guerra, com escamas tão resistentes quanto aço e fogo capaz de derreter pedra. Buvei passava cada vez mais tempo com eles, voando sob o Império, sentindo o mundo encolher sob suas asas. Você muda quando está com eles, observou Daenerys certa tarde, encontrando o filho no pátio dos dragões. Seus olhos ficam diferentes. Mais antigos. Eles me ensinam coisas, mãe. Coisas que palavras não podem explicar. Daenerys toca o rosto do filho com ternura. Cuidado, Buvei. Dragões não são apenas poder. São solidão. São abismo. Meu irmão Viserys sonhava com dragões a vida inteira, mas nunca entendeu o que eles realmente representam. E o que representam? A verdade. Nua, cruel, sem disfarces. Quem monta um dragão não pode mais mentir para si mesmo. A invasão à frota partiu numa manhã de primavera, quando o mar estava calmo como um espelho de jade. 200 navios, transportando 15.000 soldados, cavalos, máquinas de cerco e suprimentos para um ano. Acima deles, 3 dragões cortavam o céu como presságios vivos. O primeiro alvo era Porto Prateado, o reino de Rhaene IV, o homem que ousara escravizar cidadãos de Iti. A cidade era impressionante. Muralhas brancas que brilhavam sob o sol, torres elegantes, um porto protegido por uma corrente gigante que podia ser erguida para bloquear a entrada de navios inimigos. Os moraquianos, alertados por espiões, haviam se preparado. Soldados alinhavam-se nas muralhas. Catapultas pontilhavam as torres. A corrente estava erguida. Buvei observou tudo do alto de Aerion, sentindo o vento frio cortar seu rosto. Abaixo, a frota imperial formava-se em linha de batalha, mas nenhum navio se aproximava. Todos esperavam. Você quer que eu comece, irmão? Perguntou Viserion, num sentido que apenas Buvei e Daenerys compreendiam. Os dragões não falavam, mas suas intenções eram claras como gritos. Ainda não. Deixe-os ver primeiro. Aerion desceu em círculos lentos, passando tão perto das muralhas que os soldados podiam ver as escamas brilhantes e os olhos antigos. Viserion e Rhaegal fizeram o mesmo, um desfile aéreo que durou 1 hora. Os defensores de Porto Prateado, que nunca tinham visto um dragão, começaram a tremer. Alguns largaram suas armas. Outros caíram de joelhos, murmurando preces para deuses que não respondiam. Quando a corrente do porto foi arriada, não foi por traição ou acidente. Foi por puro medo. Os homens encarregados de protegê-la simplesmente fugiram. A frota imperial entrou no porto sem uma única flecha disparada. A queda de Rhaene IV esperava em seu salão do trono, cercado pela guarda pessoal e pelos poucos nobres que não haviam fugido. Era um homem de 50 anos, com barba grisalha e olhos que tentavam parecer corajosos, mas falhavam miseravelmente. Buvei entrou acompanhado apenas por Leng Shun e 2 soldados. Os dragões estavam do lado de fora, mas sua presença era sentida como calor irradiando de uma fornalha. Rhaene IV, disse Buvei, parando diante do trono. Você escravizou meu povo. Foram apenas alguns marinheiros, gaguejou o rei. Eu não sabia que eram seus súditos. Os traficantes disseram que eram fugitivos de Iti, criminosos, mentiram. Eu posso pagar uma indenização. Ouro, prata, o que Vossa Grandeza desejar. Buvei aproximou-se lentamente. Seus olhos, que muitos diziam brilhar como os dos dragões, fixaram-se nos do rei. Eu desejo Great Morak. Rhaene IV piscou. Toda a ilha. Isso não é possível. Eu governo apenas Porto Prateado. Os outros reinos governarão sob minha suzerania. Ou não governarão coisa alguma. O silêncio se arrastou. A guarda pessoal do rei, percebendo o rumo dos acontecimentos, começou a se afastar discretamente. Nobres encontraram desculpas para sair.
Em poucos minutos, Raine IV estava sozinho em seu trono, diante do Imperador Dragão. Eu me curvo, disse ele finalmente, descendo do trono e ajoelhando-se. Porto Prateado é de Iti. Buvei aceitou a submissão com um aceno. Raine IV manteria seu título e sua cidade, desde que pagasse tributo e aceitasse uma guarnição imperial. Era o mesmo modelo usado em Leng, governo indireto, controle estratégico. Mas nem todos os reinos seriam tão fáceis. A campanha à conquista de Great Morak durou um ano inteiro. Alguns reinos submeteram-se assim que viram os dragões. Outros, mais orgulhosos ou mais tolos, resistiram. O reino das Montanhas Negras, escondido num planalto de difícil acesso, declarou que preferia morrer a curvar-se a um imperador estrangeiro que voa em lagartos. Buvei atendeu ao pedido. Aerion e Rhaegal passaram 3 dias queimando as fortificações das Montanhas Negras. Viserion, o mais jovem e impetuoso, incendiou as florestas ao redor, criando um anel de fogo que isolou completamente os defensores. Quando o exército imperial finalmente subiu o planalto, encontrou apenas cinzas e sobreviventes cambaleantes. O rei das Montanhas Negras foi capturado tentando fugir por uma passagem secreta. Buvei, diferente de seu tratamento a Raine IV, não teve misericórdia. Você preferiu morrer a curvar-se, disse o imperador, observando o homem ajoelhado diante dele. Concedo seu desejo. A execução foi rápida. A cabeça do rei foi enviada como mensagem aos reinos que ainda resistiam. Funcionou. Nos 3 meses seguintes, os últimos reinos independentes de Great Morak enviaram emissários a Porto Prateado, agora capital administrativa da ilha, oferecendo sua submissão. A pérola no colar do Império quando Buvei finalmente retornou a Yin, trazendo na bagagem a anexação formal de Great Morak, o Império celebrou como nunca. A ilha não era apenas território, era a chave para o comércio com o sul, a porta de entrada para Sotorius e suas riquezas lendárias. Os mercadores calculavam lucros futuros. Os cartógrafos redesenhavam mapas. Os poetas competiam para criar a metáfora mais grandiosa. O Banco Central estabeleceu imediatamente uma filial em Porto Prateado, com a missão de integrar a economia da ilha ao sistema de Iti. A moeda local foi substituída pelo Liang de prata num processo cuidadosamente planejado para não causar pânico. Os tributos dos reinos submetidos fluíam para os cofres imperiais como rios para o mar. O general Lin Shun, agora um herói venerado, recebeu o comando militar da ilha, com ordens de construir fortificações e treinar um exército local leal ao imperador. O velho general, apesar da idade, aceitou a missão com entusiasmo. Prefiro morrer em Great Morak do que apodrecer em Yin, disse ele a Buvei, antes de partir. E se vossa grandeza me permitir, levarei meu neto. É tempo de ensinar a nova geração o que significa servir ao dragão. O preço do poder, mas nem todos compartilhavam a euforia. Liling, a imperatriz, observava a expansão do império com sentimentos mistos. Seu pai, Polko, sonhara com um império unificado sob a coroa laranja. Agora Buvei realizava esse sonho, mas sob a bandeira azul dos assassinos de sua família. Cada conquista era um lembrete do que fora perdido. Você não se cansa? Perguntou ela certa noite, enquanto Buvei estudava mapas de Sotorius, já planejando o próximo passo. Sempre mais uma ilha, mais um reino, mais um tributo. Quando será suficiente? Buvei ergueu os olhos do pergaminho. Quando não houver mais nada para conquistar. E o que sobrará de você quando isso acontecer? A pergunta pairou no ar como fumaça. Buvei não respondeu. Mas naquela noite, enquanto Liling dormia, ele foi até o pátio dos dragões e ficou observando as feras enormes que roncavam como montanhas vivas. Aerion abriu um olho, encontrando o imperador. Ela tem razão, sussurrou Buvei, para o dragão, para si mesmo, para ninguém. Mas parar é mais difícil que continuar. Daenerys, a imperatriz mãe, também observava da janela de seus aposentos. Viu o filho sentado entre os dragões, uma silhueta pequena contra corpos enormes, e sentiu um aperto no coração. Ele se tornou exatamente o que Valyria foi, murmurou ela para ninguém. Poderoso, brilhante, condenado.
O novo mundo com Leng e Great Morak integradas ao Império, Iet tornou-se a maior potência marítima do mundo conhecido. Os navios imperiais patrulhavam rotas que se estendiam por milhares de léguas. Mercadores de todos os cantos buscavam as feitórias de Iet, atraídos pela estabilidade, pela justiça comercial e pela proteção dos dragões. Bovei, agora com 28 anos, raramente precisava montar em Aerion para impor sua vontade. Seu nome era suficiente. Histórias sobre suas conquistas circulavam de bravos a Ashai, crescendo a cada recontagem. Diziam que ele era imortal, que podia comandar o fogo com o pensamento, que os dragões obedeciam a seus caprichos como cães obedientes. Ele não desmentia essas histórias. Elas eram úteis. Mas havia algo que nenhuma história contava. Algo que Bovei sentia nas noites silenciosas, quando Liling dormia ao seu lado e os dragões roncavam lá fora. Uma sensação de que o mundo estava encolhendo, de que as conquistas estavam ficando fáceis demais, de que o verdadeiro desafio ainda estava por vir. Os sacerdotes de Leng haviam falado de sombras além do crepúsculo. Os mercadores de Great Morak sussurravam sobre movimentos estranhos em Sotorius, sobre cidades que amanheciam vazias, sobre ruínas que não deveriam existir. Bovei ouvia, anotava, mas não agia. Havia sempre um próximo reino, uma próxima ilha, uma próxima conquista. O império crescia. Os dragões rugiam. O mundo se ajoelhava. Mas nas bordas dos mapas, onde os cartógrafos desenhavam monstros e inscrições antigas diziam aqui há dragões, algo começava a se mover. Algo que não temia o fogo. Fim da parte 4.